Olá pessoal, tudo bem? Meu nome é Júlia Ferreira da Silva Zerbini. Eu vou apresentar o meu projeto de soldagem de uma ponte rolante. No meu sumário, primeiro tem a introdução, depois a apresentação das soldas, em terceiro, o EPS, a especificação de soldagem, quarto, as qualificações e quinta, a conclusão. Introdução. Basicamente, a estrutura que eu escolhi é uma estrutura metálica, é uma ponte rolante. Essa ponte rolante eu estou projetando de verdade, na disciplina de equipamentos mecânicos industriais. É uma ponte rolante de uma marmoraria, ela tem capacidade de 10 toneladas, e o vão da viga, né, tem 20 metros. Eu estou projetando ela usando principalmente a norma 8.400, e para fazer o projeto de soldagem, estou usando a AWS D1.1 para estrutura metálica. Bom, basicamente esse aqui é um vídeo da ponte. Essa daí é a viga principal e a gente vai focar nessa parte de apoio, onde tem a viga caixão, a placa de apoio e o fechamento, a placa de fechamento. Nós vamos especificar as soldas dessa parte. Lógico que se fosse fazer soldas de todos os equipamentos, iria demorar muito e ia ter muitas soldas, até porque o projeto da ponte rolante ainda não está completo. Então, eu vou fazer a especificação de soldagem do que eu tenho por enquanto. A apresentação das soldas. Nós vamos falar sobre 4 soldas. A primeira é as soldas da viga caixão, que é a solda das duas mesas com as duas almas. Segundo, o perfil com a placa de apoio, porque o perfil, a viga, ela está em cima de uma placa de apoio, onde vai ser parafusada. Então, a viga ela tem que ser soldada nessa placa de apoio. O fechamento, tem 2 soldas no fechamento. O fechamento ele tá ligado, tá soldado na placa de apoio e também tá soldado na viga, na parte de cima. Especificação de soldagem da solda 1. A solda 1, basicamente, é para unir as duas mesas com as duas almas. Cada alma tem 15 milímetros e cada mesa tem 25 milímetros. O principal esforço em questão é a fadiga. O tipo de solda que vamos usar é uma solda contínua externa à caixa. Em momento nenhum a gente vai soldar do lado de dentro, apenas do lado de fora. O tamanho do filete de 8 milímetros, o tipo da junta é tipo T, a junta é tipo T, e os materiais a serem soldados é a STMA 572 grau 60, e o processo de soldagem escolhido é o FCAW, que é o arame tubular. Bom, na descrição a gente tem que todas as soldas entre mesas e almas deverão ser soldas de filete contínuas, executadas externa à seção, como eu falei, nada de solda interna, em ambos os lados da alma, ao longo de todo o comprimento da viga, que são 20 metros. Processo de soldagem. Basicamente, o processo de soldagem escolhido para todos os procedimentos é o FCAW. E como é que funciona? Basicamente, com gás, né? Ele funciona com arame tubular, com fluxo interno, tem um arco elétrico contínuo, ele possui um gás de proteção externo e ele tem a formação de uma escória protetora. E por que foi escolhido o arame tubular para esse projeto? Basicamente, ele tem uma alta taxa de deposição, boa penetração em chapas médias e espessas, e é um processo robusto para soldas estruturais, porque a gente está tratando de uma viga de 10 toneladas, e tem uma ampla aceitação na norma que a gente está utilizando. Ela parece bastante esse tipo de processo de soldagem. É um processo de soldagem convencional. Escolha do tamanho do filete. Basicamente, a gente está geometricamente limitado a 15 milímetros, porque é a espessura mínima que a gente está trabalhando. E 8 milímetros atende ao nosso caso e é o mínimo de passe único. Na verdade, a norma ela não coloca na verdade, o filete máximo para passe único de materiais grupo 3, porque a gente vai ver mais à frente o tipo de material. Mas aqui, esse aqui é um teste, se a gente olhar, o weld size 8 para 25 e 8, então a gente atende. Vamos para a especificação da solda 1. Basicamente, o processo de soldagem, como eu falei, é o arame tubular, FCAW. O tipo é manual, semiautomático. E a aplicação é uma viga principal de uma ponte rolante, a viga caixão. Vamos fazer a viga caixão. São as juntas, né? São tipos de juntas T, que é mesa mais alma. A preparação da junta é sem chão. E aqui também, na norma, a gente pode ver que a separação é R igual a zero. Então, ou seja, estão coladas uma chapa na outra. A solda executada é somente do lado externo da seção, como eu já falei. Tipo de solda é um filete contínuo e o tamanho do filete é de 8 milímetros. Os metais base é a STM A572, do grupo 3, previsto na tabela 5.3 da norma. Os materiais bases eles são ácidos estruturais de baixa liga.
E por causa disso, na própria norma, a gente consegue determinar qual que seria o metal de adição. Classificação do consumível é E81T1M, o M de mistura do gás de proteção. O diâmetro do arame tubular, 1,2 milímetros. O gás de proteção, como é uma mistura, né, que a gente determinou pelo anteriormente, a composição é 75% ar, 25% gás carbônico, e a vazão típica é de 15 a 20 litros por minuto. A posição de soldagem é 1F plana e 2F horizontal. E as características elétricas, elas não estão previstas na norma. Mas nós temos a polaridade DCEP. Temos o stick out, que é a quantidade de arame que fica para fora, de 20 a 25 milímetros, a corrente de 210 a 260 amperes, a tensão típica de 22 a 29 volts, e a velocidade de soldagem de 200 a 350 milímetros por minuto, sendo que pode ser normalmente um pouco mais lento para preencher bem. Dados esses parâmetros, essas variáveis, eu calculei qual que seria o tempo. E para cada filete de 20 metros, lembrando que é um filete gigantesco, contínuo de 20 metros, demoraria 100 minutos. Levando em conta algumas pausas, vamos colocar 2 horas para cada filete. Então, para fazer a solda de uma viga apenas, demoraria 8 horas. Ou seja, precisaria de 2 dias úteis para poder fazer as 2 vigas. Na técnica de soldagem, temos o cordão contínuo. O número de passes é conforme a necessidade para a obtenção do tamanho do filete, porque é um filete muito grande, de 20 metros, mas ele tem que ser contínuo. A oscilação é permitida e a progressão preferencialmente ascendente no sentido longitudinal da viga. Em relação à limpeza, a preparação inicial envolve esmerilhar, escovar, remover o óleo, umidade e carepas. Já a limpeza entre passes é escovação mecânica. Isso aí eu tirei de um EPS que já estava pronto. Né? É muito comum em vários EPS esse tipo de limpeza. Pré-aquecimento interpasse na norma, o pré-aquecimento, para o nosso caso, é apenas de 10 graus Celsius, então ele, na verdade, não é necessário. Já a temperatura de interpasse é de 250 graus Celsius. Não é necessário tratamento pós-soldagem e a sequência de soldagem, no nosso caso, ela deve ser executada de forma alternada entre os lados opostos da viga para poder minimizar empenamentos. E sempre do lado externo da seção, como eu falei umas 500 vezes. Inspeção visual. Isso é importante, né? Porque se a gente soldasse na parte de dentro da viga, a gente não ia conseguir fazer essa inspeção, até porque ele ficaria do lado de dentro e a gente não conseguiria mais ver essa solda. A gente tem que fazer inspeção visual, verificar o tamanho do filete e continuidade no cordão. Aqui nós temos possíveis trincas, né, fraturas de serem observadas, como por exemplo essa daqui. Agora vamos para a solda 2. A solda 1, eu tentei explicar mais as coisas. A partir da solda 2, eu vou ir um pouquinho mais rápido, porque as coisas são muito repetitivas. A única coisa, poucas coisas que são diferentes, e essas poucas coisas que eu vou chamar a atenção. Bom, a solda 2 também é o mesmo tipo de processo de soldagem, só que ela é entre a placa de apoio de baixo e a mesa. Ou seja, eu quero fixar a viga na placa de apoio dela. O principal esforço em questão é o cisalhamento. E é importante lembrar que essa solda está dos dois lados, né? Dos dois lados da mesa. É uma solda contínua também, o tamanho do filete é um pouco menor, e deve ser também, porque a espessura da placa de apoio é um pouco menor. A junta tipo T, os mesmos materiais a serem soldados, mesmo processo de soldagem. É a soldas longitudinais de tamanho L igual a 490, deixando a placa para fora 10 milímetros, onde não há solda. Como assim? A placa, em total, ela tem 500 milímetros, mas a gente vai soldar apenas 490, porque os outros 10 é para a gente incluir o fechamento da viga. Fechamento da viga mesmo. Cálculo. Eu fiz o cálculo, né? Se a solda aguentava a tensão de cisalhamento máximo, que nunca vai ocorrer, mas o máximo dos máximos. A reação vertical máxima calculada no projeto mesmo, eu peguei do projeto da viga, é 74 kN para cada apoio, ou seja, para essa vista aqui, ela segura 74 kN. Multiplicando por um fator de 1,3, que também é o nosso fator dinâmico de projeto, nós temos 96 kN. Considerando a força horizontal 10% da força vertical, já é uma consideração bem grotesca, né, com bastante segurança, a gente tem essas duas reações. Filete de 6 milímetros, a garganta, comprimento da solda, a gente consegue calcular a área. Tendo a área, a gente calcula a força
e consegue calcular a tensão cisalhante, que dá 23 megapascal, sendo que admissível é 147, ou seja, a gente tem um fator de segurança de 6,3. Bom, a identificação é igual, né? Processo de soldagem arame tubular, tipo manual, aplicação da viga principal. A junta também é tipo T, só que é a placa de apoio mais perfil, ele tem uma sobreposição. Não tem chanfro, são 2 cordões longitudinais, sem contorno, a gente não contorna a viga. E filete de 6 milímetros. Metais base, a mesma coisa. Placa de apoio, ela tem 10 milímetros. É o mesmo metal de adição, o mesmo consumível, o mesmo diâmetro, com o mesmo gás de proteção e a mesma vazão, mesma posição de soldagem. O que vai alterar são as características elétricas. Características elétricas o arame pro lado de fora é um pouco menor, 18 a 22. Corrente também é um pouco menor, 180 a 230 amperes. A tensão típica de 24 a 27 volts. E já a velocidade de soldagem, nesse caso, ela é um pouco maior, porque a gente é uma peça um pouco menos crítica do que o caixão, a viga caixão. Então, pode ajustar entre 250 e 400 milímetros. Eu fiz a mesma conta. E para cada filete, a gente demora por volta de 2 minutos. Então, em 4 minutos, a gente consegue fazer essas vigas, essas soldas. Aí, 4. Vezes 4, 16. A teoria, vou colocar uns 20 minutos para poder fazer essa solda em todo o projeto. Lógico, tem tempo de deslocamento, de montagem. Técnica, a técnica é igual, a mesma técnica, vou até pular. A limpeza também é a mesma coisa que a anterior. Pré-aquecimento, como a gente está trabalhando com o mesmo material, é a mesma coisa. E aqui é importante, sequência de soldagem. As soldas devem ser executadas da parte interior da viga para fora. Como assim? É literalmente da parte interior até onde seria o fechamento. Esse é o sentido de soldagem. Como toda solda, tem que ter inspeção. E a solda é feita em ambos os lados da viga e nas duas vigas. Solda número 3. A solda número 3, essa daqui, todas elas são de filete, né? Infelizmente não tem variedade nesse quesito. Mas, para variar um pouco, eu coloquei passes, que são cordões de 35 milímetros e um passe de 70. Tanto o fechamento quanto a placa de apoio, o fechamento é esse aqui, e a placa de apoio eles têm 10 milímetros. E a função é apenas, literalmente, de fechar a viga. Então, não tem nenhum esforço relativo a segurar a carga a ser içada. Então, o tipo de solda intermitente, tamanho do filete de 6 milímetros, tipo T, popular. Aqui é uma vista de cima, né, de como é que está sendo feito. Aqui, ó, 1, 2, 3. Vem cá. 1, 2, 3. São 3 segmentos de 35 milímetros, igualmente espaçados em 175 milímetros em ambos os lados. A identificação é a mesma, tirando a aplicação, né, que é o fechamento da viga. Junta T, sem chão. A solda a ser executada no comprimento de 35 abaixo de 70. O tipo de solda é um filete intermitente, dessa vez o tamanho do filete é de 4 milímetros. Isso, 4 milímetros. É mesmo material, só que agora a gente está trabalhando com 2 espessuras de 10 milímetros, o mesmo consumível e o mesmo diâmetro. O mesmo gás de proteção, a mesma posição de soldagem, como sempre o que muda e que depende do fabricante são as características elétricas. A corrente é menor, né? Percebe que cada vez que a gente diminui o tamanho do filete, a gente diminui também a voltagem e a amperagem, ou seja, diminui a potência, a energia de soldagem, e a velocidade de 350 a 550 milímetros por minuto. É uma solda relativamente rápida de ser feita, ela demora apenas 30 segundos. A técnica de soldagem é igual, cordão de filete reto, só que a soldagem é intermitente, conforme é o desenho, e sem tecimento excessivo e tem que ter controle de respingos. A limpeza, remoção de carepa, óleo, tinta e oxidação. E a limpeza entre passes, usar a escova de aço. Essa preparação de limpeza eu também tirei da norma, além de outras EPS que eu vi. O pré-aquecimento não é necessário, temperatura de 250 graus Celsius de interpasse, sem tratamento térmico pós-soldagem. E as soldas devem ser executadas de forma intermitente, garantindo bom acabamento, principalmente perto da viga. A última solda, finalmente a nossa última solda, ela também é de filete, também tem o tamanho do filete igual a 4. É uma solda contínua, diferente da anterior, que é intermitente. Só que agora eu estou soldando o fechamento com a mesa superior do caixão, da viga caixão.
a função apenas de fechamento, os mesmos materiais e o mesmo procedimento de soldagem. Procedimento de soldagem arame tubular, tipo manual, junta T, sem chanfro, a solda contínua e o comprimento de 350 milímetros, que é exatamente o tamanho da mesa. Os mesmos metais base, metal de adição também é 81T1M, diâmetro 1,2 milímetros. Gás de proteção, mesmo gás, 75% ar, 25% gás carbônico, 15 a 20 litros por minuto. A posição plana e horizontal. E aqui nós temos também a amperagem, 150 a 190 amperes, tensão típica de 22 a 24 volts. Eu fiz as contas aqui, usando a velocidade de soldagem de 350 milímetros por minuto, e eu achei que para fazer uma solda dessa é necessário apenas 1 minuto, ou seja, 4 minutos no total de solda. A técnica de soldagem é a mesma, e a limpeza também eu vou pular. Pré-aquecimento e o tratamento também é o mesmo. E agora vamos para a qualificação das soldas. Na seção 6.5, é possível ver os tipos de teste de qualificação. Tem a inspeção visual, ensaios não destrutivos, ensaios de dobramento, ensaio de tração com seção reduzida, ensaio de tração do metal da solda e ensaio macrográfico. Inspeção visual. Basicamente, todas as soldas, elas precisam passar pela inspeção visual. Eu coloquei até uma frase que eu tirei da norma, que diz assim: cada fabricante ou contratado é responsável pela qualificação dos soldadores, operadores de soldagem e soldadores de ponteamento, independentemente de a qualificação ser conduzida pelo próprio fabricante, pela contratada ou por uma agência independente de ensaios. Ou seja, voltando para qualificação, a gente tem que garantir a qualidade da solda, e a primeira e usada em qualquer tipo de solda é a inspeção visual, que também está prevista na nossa norma. E na inspeção visual, qualquer trinca é inaceitável, independentemente do seu tamanho. Todas as crateras devem ser preenchidas até a seção transversal completa da solda. O tamanho das pernas do filete não deve ser menores do que os tamanhos de perna especificados do projeto. O perfil do cordão de solda deve atender aos requisitos da figura 7.4, eu trouxe a figura 7.4 aqui. E o entalhe no metal de base não deve exceder 1 milímetro. Além disso, para as soldas 1 e 2, são as soldas da viga caixão e da viga caixão da placa de apoio, eu escolhi entre eles também a macrografia, porque são componentes mais críticos, né? Principalmente a viga caixão, que ela vai estar sujeita a um momento de, além de fadiga, de flexão, né? Muito elevado, por causa do içamento de 10 toneladas. Então, para a qualificação desses dois procedimentos, é recomendado um ensaio macrográfico. Nesse ensaio, basicamente, a gente tem um corpo de prova, que é uma junta em T, de mesmo material e soldada pelo mesmo processo. Dessa forma, a gente corta transversalmente a junta, prepara a superfície, ataca com reagente, com unital, por exemplo, e avalia a penetração, fusão, forma do cordão e a presença de defeitos. E ela não deve apresentar falta de fusão, trincas, inclusões excessivas de escória e descontinuidade linear. Basicamente, aqui eu peguei da norma de como que seria feito o ensaio. Aqui a gente teria a mesa, e aqui a gente tem a alma. Aqui a gente tem a solda, que por acaso também tem 8 milímetros, igual a nossa solda 1. E são feitos cortes. Aí nesses cortes são feitas a macrografia. Agora, para a solda 3 e 4, a gente está trabalhando com o fechamento da viga. Então, não é algo muito crítico. Então, eu escolhi outro tipo de qualificação, que além de ser uma qualificação de solda, também é uma qualificação do soldador. Na norma, ele mistura um pouco os dois. Aí eu escolhi o ensaio de dobramento, que basicamente o corpo de prova é soldado e submetido a uma flexão controlada. Aí a solda e a zona térmica afetada ficam em tração, revelando os defeitos internos. Aí verifica falta de fusão, falta de penetração e inclusões. Ele não pode aparecer trincas ou descontinuidades abertas na face tracionada. E a justificativa do ensaio é porque é um ensaio simples, sensível e exigido pela AWS para a qualificação do soldador, ou da solda, né, nesse caso do soldador, em soldas estruturais. Se eu não me engano, eu tinha olhado na tabela que, para o nosso caso, para o nosso material, o range de dobramento aceitável é entre 60 e 135 graus, sem apresentar nenhum problema. Como conclusão, o que a gente quer é o bom funcionamento da nossa ponte rolante. No final das contas, a gente não quer que nenhuma estrutura falhe. Nesse projeto, a gente teve soldas bem especificadas e qualificadas. Infelizmente, só vimos o tipo de filete, né? Mas eu acabei vendo outros tipos também de soldas
enquanto eu estava vendo a norma. E outros tipos de processo de soldagem, né? Porque eu só abordei um tipo de processo. Então, fez parte desse projeto a leitura da norma AWS e o conhecimento dela, que eu não conhecia antes. E a projeção futura é terminar de projetar os componentes, porque faltam bastante componentes a ser projetados. E, além do projeto desses componentes, o projeto de soldagem poderia ficar completo se nós tivéssemos todos os componentes. Agradeço a atenção e até a próxima. As principais características é que... As principais características é que... Pera lá. Volta. Eu vou ter um trabalho desgramado nessa edição, Jesus.